A poeira da estrada de terra não perdoa ninguém. Ela se levanta devagar, fina como fumaça de fogão apagado, e vai pousando sobre tudo, sobre as pedras, sobre as folhas secas, sobre os cabelos de Amélia, que caminhava descalça desde o meio da manhã, com os pés já em carne viva e o coração mais gasto ainda. Era agosto. O sol do cerrado batia de lado, duro e sem piedade, como tapa de mão aberta. Amélia tinha 32 anos, mas carregava nos ombros o peso de uma mulher muito mais velha. Não pela aparência, ainda era bonita, de uma beleza simples e trabalhada, de quem nunca teve espelho bom, mas tampou o suficiente para saber que o rosto ainda era firme, os olhos ainda tinham brilho, mesmo que agora estivessem vermelhos de tanto chorar. O peso que ela carregava não era no corpo, era na alma. 3 dias antes, ela tinha sido empurrada para fora da própria casa, não de qualquer jeito, com palavras, com gritos, com a voz grossa do cunhado Brás, ecoando pelo corredor como trovão dentro de casa fechada. Você não tem mais nada aqui. Meu irmão morreu e com ele foi o seu direito de ficar nesse teto. Pega o que couber nas mãos e some. Amélia tinha ficado parada no meio da sala, olhando para o cunhado como se ele fosse uma aparição, como se aquilo não pudesse ser real. Joaquim tinha morrido havia apenas 22 dias. 22 dias. A terra do túmulo ainda estava fresca, ainda cheirava ao barro úmido que ela mesma tinha ajudado a cobrir com as próprias mãos trêmulas. Brás, ela tinha dito com a voz baixa, controlada, porque Amélia nunca perdeu a compostura na frente dos outros. Era uma questão de honra, de dignidade que ninguém tinha dado, mas que ela mesma tinha construído tijolo por tijolo desde criança. Brás, eu não tenho para onde ir. Isso não é problema meu. Ele tinha dito assim, simples, seco, como quem descarta um pedaço de tecido velho. O coronel Brás era um homem grande, de barriga proeminente e bigode grosso que ele aparava com orgulho toda manhã. Era respeitado na cidade de São Benedito do Sertão. O tipo de homem que as pessoas cumprimentavam primeiro, que os comerciantes atendiam antes, que o padre chamava pelo sobrenome. Era rico, era arrogante. E tinha passado os 12 anos do casamento de Amélia com o irmão, olhando para a cunhada como quem olha para uma intrusa, tolerada enquanto o irmão vivia, descartável assim que ele fechou os olhos. O que Brás não sabia, ou sabia e fingia não saber, era que a fazenda pertencia a ambos, mas os papéis estavam em nome do irmão. E o irmão estava morto, e Amélia não tinha dinheiro para advogado, não tinha família por perto, não tinha ninguém que falasse mais alto que o coronel Brás na cidade de São Benedito. Então, ela tinha pegado o que coube nas mãos. Uma trouxa de pano com 2 mudas de roupa, um rosário de madeira que era da mãe dela, um lenço bordado e uma fotografia pequena do marido. Jovem ainda, sorrindo, num dia que ela já mal conseguia lembrar. E saiu. Saiu com a cabeça erguida, porque era assim que ela fazia, com os dentes cerrados e os olhos secos, porque as lágrimas viriam depois, quando não houvesse ninguém para ver. Mas as lágrimas tinham vindo antes do esperado, ainda na estrada principal, quando virou a primeira curva e a fazenda desapareceu atrás das árvores e ela percebeu que não tinha mais nada, nenhum destino, nenhum plano, nenhum centavo no bolso. As lágrimas vieram. E agora, 3 dias depois, ela ainda estava na estrada. Tinha dormido na beira do rio na primeira noite, enrolada na trouxa, com o barulho da água cobrindo o silêncio assustador do cerrado escuro. Na segunda noite, uma senhora velha que morava num rancho pequeno perto da estrada tinha oferecido o canto do alpendre. Amélia tinha dormido no chão de madeira, com o vento frio entrando pelas frestas, e tinha acordado com a espinha doendo, mas o coração grato. A senhora velha tinha dado um pedaço de broa e uma cuia de leite. Isso tinha sido na manhã anterior. Desde então, nada. O estômago de Amélia roncava. Não roncava mais. Doía. Uma dor baixa, surda, insistente, como um punho que aperta de dentro para fora.
Os pés ardiam com cada passo. Ela tinha parado numa poça d'água mais cedo e lavado os pés com cuidado, visto as bolhas nas solas, os cortes pequenos nas laterais, e tinha fechado os olhos por um momento e respirado fundo. Você não vai morrer nessa estrada, Amélia. Era o que ela dizia para si mesma. A única coisa que dizia. Você não vai morrer nessa estrada. O sol já estava descendo quando ela viu a sombra da mangueira no meio da estrada e sentou debaixo dela. Só por um momento, ela disse para si mesma, só descansa os pés um instante e continua. Mas o instante foi ficando e o cansaço foi pesando, e antes que ela percebesse, a cabeça tinha encostado no tronco rugoso e os olhos tinham fechado sozinhos. Não dormiu. Estava longe demais de conseguir dormir, mas ficou ali com os olhos fechados, ouvindo o cerrado ao redor, o canto dos pássaros que não conhecia pelo nome, o vento passando pelas folhas altas, o coachar distante de alguma rã perto de água que ela não via, mas que estava ali. Foi assim que ela ouviu o som dos cascos. Devagar primeiro, distante, depois mais perto, o bater firme de 2 cavalos na terra seca. Amélia abriu os olhos. No horizonte da estrada, recortado contra o céu, que já começava a ficar alaranjado pelo fim da tarde, um homem vinha a cavalo. Puxava outro cavalo pela rédea. Um animal carregado de sacos, provavelmente vindo da cidade. O homem era grande, largo de ombros, o chapéu de couro inclinado contra o sol poente. Cavalgava devagar, sem pressa, com a postura de quem está acostumado a longas distâncias. Amélia não se mexeu. Ficou ali, encostada na mangueira, e esperou. Quando o homem ficou mais perto, ela pôde ver melhor. Era um homem de uns 45 anos, talvez 50. A barba fechada, escura com alguns fios brancos, o rosto curtido pelo sol de muitos anos de campo. Não era um homem de cidade. Tinha a calma nos olhos de quem conhece o tempo da terra, que não se aperta, que espera a chuva chegar porque sabe que ela chega. Ele diminuiu o passo quando a viu. Parou o cavalo a uns 3 metros. Ficou olhando. Amélia ergueu o queixo. Era instintivo nela. Quando se sentia vulnerável, erguia o queixo. Era a única armadura que nunca ninguém conseguiu tirar dela. O homem desceu do cavalo. Era mais alto do que pareceu de longe, um palmo mais alto que Joaquim tinha sido, e Joaquim não era baixo. Amarrou as rédeas num galho da mangueira com um gesto natural, de memória, e ficou parado, olhando para ela com uma expressão que não era pena. Era algo mais cuidadoso do que pena. Era atenção. "A senhora está bem?" ele perguntou. A voz era grave. Não era uma voz de homem que grita. Era a voz de quem está acostumado ao silêncio e fala só quando tem algo a dizer. "Estou", disse Amélia. Mentira. Mas ela disse com tanta firmeza que por um segundo até ela mesma acreditou. O homem olhou para os pés dela, para a trouxa de pano ao lado, para o estado geral dela. A roupa empoeirada, o cabelo solto e desfeito, a palidez que ela sabia que estava no rosto mesmo sem ter espelho. "Quanto tempo está andando?" "Desde cedo." "Desde cedo de hoje ou desde cedo de outros dias?" Amélia fechou a boca. O homem tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos. Era um gesto de quem pensa, não de quem hesita, de quem pensa mesmo, com cuidado. "Tem uma fazenda 3 léguas adiante", disse ele. "A minha. Tem uma cozinheira que foi embora mês passado e não voltou mais. A casa está parada." Ele disse isso e parou. Não completou. Ficou esperando. Amélia entendeu o que ele estava oferecendo sem que ele precisasse terminar a frase. E sentiu todas as coisas ao mesmo tempo. O alívio imenso de não ter que dormir na estrada mais uma vez. O orgulho que ainda estava vivo em algum canto do peito. O medo do que poderia estar por trás de uma oferta assim. O esgotamento que já havia vencido quase tudo. "O senhor nem sabe quem eu sou", ela disse. "Sei que a senhora está sozinha na estrada com os pés machucados e que já deve fazer tempo que não come nada." Ele colocou o chapéu de volta. "Não preciso saber mais que isso agora." Amélia olhou para ele por um momento longo. Procurou no rosto dele alguma coisa que a fizesse desconfiar. Não encontrou. Tinha alguma coisa nos olhos desse homem.
Uma tristeza velha, quieta, do tipo que não pede licença para chegar, mas também não faz escândalo, que ela reconheceu, porque era do mesmo tipo da tristeza que ela carregava. Como o senhor se chama? Ela perguntou. Evaristo, Evaristo Câmara. Amélia, ela disse. Amélia Souza. Ele estendeu a mão, não para apertar, para ajudá-la a levantar. Ela olhou para a mão por um segundo. Palma larga, calejada, com terra ainda nas dobras das juntas apesar de tudo. Uma mão de trabalho. Ela pegou. Levantou-se com um esforço que tentou disfarçar e não conseguiu completamente. As pernas tinham travado de tanto tempo sentada no chão duro. Ele segurou firme até ela estar de pé e depois soltou imediatamente, sem demorar, sem aproveitar. Pode montar no segundo cavalo, ele disse, já indo buscar o animal. Não é longe, mas com os pés assim não tem sentido ir a pé. Amélia pegou a trouxa, ajeitou no ombro e foi até o cavalo que ele preparava. Ele ajudou-a a montar sem cerimônia excessiva, com o respeito prático de quem ajuda uma pessoa a subir numa escada sem drama. Quando ela se instalou na sela e ele foi ao próprio cavalo, ela olhou para o horizonte da estrada, para o ponto onde a mangueira ficava, que já estava ficando menor atrás deles, enquanto começavam a andar. Não tinha mais nada lá, nada para trás. Virou o rosto para a frente. A fazenda de Evaristo Câmara ficava encravada num vale suave, cercada por cerrado alto de um lado e pasto aberto do outro, com um córrego que cortava a propriedade e brilhava como fita de prata no fim da tarde. A casa principal era grande, de adobe, com varanda corrida na frente e telhado de duas águas coberto de telha colonial escurecida pelo tempo. Tinha árvores frutíferas no entorno, manga, cajá, goiaba e um jardim que devia ter sido bonito algum dia, mas que agora estava tomado pelo mato alto, pelas ervas que crescem quando ninguém cuida. Amélia viu tudo isso enquanto desciam pelo caminho de terra batida que levava à casa, e sentiu um aperto no peito que não era mau presságio. Era reconhecimento. Aquele lugar precisava de cuidado, estava sofrendo de abandono igual a ela. 2 peões que trabalhavam no curral olharam quando chegaram, tiraram o chapéu com respeito e não disseram nada. Evaristo desceu do cavalo, passou as rédeas para um deles e foi até Amélia, que já estava descendo sozinha. Vou mostrar o quarto, ele disse simplesmente. A casa por dentro era exatamente o que o exterior prometia. Ampla, de teto alto, com móveis sólidos de madeira escura, que tinham qualidade, mas estavam cobertos de uma camada de poeira que falava de meses sem mão feminina. As janelas estavam fechadas, os trincos enferrujados. O cheiro era de lugar parado, não podre, mas parado, como quem prendeu a respiração e ficou assim. Ele a levou por um corredor até um quarto nos fundos. Pequeno, simples, uma cama de madeira com colchão de palha, uma mesa com bacia e jarra para água, uma janela que dava para o quintal. Água tem no poço, ele disse. Amanhã a senhora me conta o que sabe fazer e a gente vê o que precisa. Por ora, descanse. Ele ia sair quando ela falou. Tem algo para comer? Não foi fácil perguntar. Custou a Amélia um esforço silencioso que ninguém viu, porque pedir é sempre mais difícil do que dar. Mas o estômago não aguentava mais. Evaristo parou na porta. Virou-se com uma expressão que não era surpresa, como se tivesse esquecido e agora se lembrasse. Tem, fez uma pausa. Deixa eu acender o fogão. A cozinha era grande, com fogão de lenha e uma mesa de madeira comprida encostada na parede. Evaristo acendeu o fogo com a destreza de quem faz isso há muito tempo, sem precisar de fósforos à toa, e começou a esquentar uma panela de feijão que estava guardada desde o dia anterior. Amélia ficou parada na entrada da cozinha, observando. Ainda posso ajudar, disse ela. A senhora senta. Ela sentou e ficou vendo aquele homem grande e sério se mover pela cozinha com uma praticidade que surpreendeu. Não era um homem que se perdia no espaço doméstico, mas também estava claro que não era o ambiente natural dele.
Cortou pão numa travessa, tirou um pedaço de queijo do armário, aqueceu o feijão e o serviu numa tigela funda com um pedaço de carne seca desfiada por cima. Pôs tudo na mesa na frente dela. Depois foi buscar um copo d'água. Amélia olhou para a comida. Pão simples, feijão requentado, carne seca, queijo do sertão. Nunca na vida algo havia cheirado tão bem. Ela comeu devagar, com o cuidado de quem foi criada com modos, mesmo com o estômago gritando por pressa. Evaristo se serviu também, sem cerimônia, e comeu do outro lado da mesa em silêncio. Não a observava. Olhava para a janela escurecida pelo anoitecer que chegava rápido. Foi o silêncio mais confortável que Amélia sentiu em muito tempo. Quando terminou, quando o copo d'água foi bebido e o pão foi o último a ser comido, ela pôs as mãos sobre a mesa e olhou para ele. Obrigada, ela disse. Ele assentiu com a cabeça. Só isso. Por que o senhor me ajudou? Ela perguntou. Não era desconfiança mais, era curiosidade genuína. O senhor não me conhecia. Evaristo ficou quieto por um momento. Estava olhando para a janela ainda, e pela primeira vez, Amélia percebeu o que havia nos olhos dele, além da tristeza que tinha reconhecido antes. Havia uma distância, como se parte dele estivesse em outro tempo, em outro lugar. Minha esposa morreu há 3 anos, ele disse. Febre. Foi rápido. Pausa. Quando eu vi a senhora na estrada, pensei no quanto ela teria odiado se eu tivesse passado sem parar. Ele disse isso de um jeito tão direto, tão sem adorno, que Amélia não soube o que responder. Então não respondeu nada, e achou que era a resposta certa. Ele levantou, recolheu os pratos sem esperar que ela fizesse isso, e disse que o poço estava no quintal, e que tinha água quente na chaleira se ela quisesse se lavar. Boa noite, ele disse na porta da cozinha. Boa noite, seu Evaristo. Ele foi. Amélia ficou sozinha na cozinha grande, com o cheiro de lenha e feijão e pão, com o silêncio da fazenda ao redor, com os grilos que já cantavam lá fora. Fechou os olhos por um segundo. Você não morreu na estrada, Amélia. Desta vez não era uma ordem, era uma constatação. Ela foi buscar a chaleira, foi até o quarto dos fundos, e pela primeira vez em 3 dias se lavou direito, com a água morna, o pano áspero, o sabão que achou em cima da mesa. Lavou os pés machucados com cuidado, enxugou e se deitou na cama de palha que rangeu, mas aguentou. O teto era de madeira escurecida. Tinha uma rachadura pequena num canto, donde a luz das estrelas entrava. Não luz suficiente para ver, mas o suficiente para saber que o céu estava limpo lá fora. Amélia ficou olhando para aquela fresta de escuridão estrelada. E dormiu. Ela acordou antes do sol. Era um hábito de vida inteira. Quem trabalha em fazenda aprende cedo que o dia não espera. Ficou deitada por um momento, ouvindo os sons que chegavam. O canto do galo no galinheiro distante, o mugido baixo de alguma vaca no pasto, o vento passando pelas folhas das mangueiras do quintal. Sons de fazenda viva. Levantou-se, dobrou o lençol que tinha encontrado na cama, ajeitou os cabelos no trançado simples de sempre e foi até a cozinha. O fogão estava apagado. As cinzas da noite anterior ainda estavam lá, frias. A cozinha tinha aquela penumbra azulada do amanhecer que ainda não chegou, e Amélia ficou parada por um momento na entrada, olhando para tudo com olhos que já avaliavam, já planejavam. Acendeu o fogão. Não precisou procurar muito. A lenha estava empilhada na lateral. Os fósforos estavam no mesmo lugar de sempre, porque cozinhas de fazenda têm uma lógica própria que não muda muito de uma para outra. O fogo pegou na 3ª tentativa. A lenha estava um pouco úmida, mas pegou. Encontrou café moído numa lata de folha folgada no armário. Achou o bule de ferro enegrecido, encheu com água do pote de barro e pôs para esquentar. Enquanto esperava, foi olhando para a cozinha com mais calma. Era uma cozinha boa, espaçosa, com prateleiras largas, utensílios de qualidade. O tipo de cozinha que foi pensada por alguém que gostava de cozinhar. As panelas eram pesadas, de ferro fundido, do tipo que dura gerações se tratado com cuidado.
mas estavam com uma camada de gordura velha nas alças, e algumas tinham enferrujado levemente por falta de uso. Precisava de cuidado, só isso. Cuidado e tempo. Quando o café ficou pronto, Amélia encheu 2 xícaras e ficou na dúvida por um segundo. Pôs as 2 na mesa mesmo assim. Evaristo apareceu na cozinha 10 minutos depois, já com as botas calçadas e o chapéu na mão. Claramente ia sair para o campo cedo. Parou quando viu as xícaras. Olhou para elas. Olhou para a Amélia. Ela ficou parada perto do fogão, sem dizer nada, esperando. Ele se sentou, pegou a xícara, bebeu, ficou quieto por um momento. Tá bom, ele disse. Simples assim. Mas havia algo na forma como disse que Amélia entendeu ser mais do que um comentário sobre o café. Ele foi embora para o campo sem mais palavras, e Amélia ficou na cozinha e começou a trabalhar. Nos primeiros 3 dias, ela fez o que havia a fazer sem que ninguém pedisse e sem que ninguém precisasse explicar. Era assim que ela tinha vivido a vida inteira. Via o que precisava ser feito e fazia. Limpou a cozinha do fundo, esfregou as panelas com areia e gordura até o enferrujado ceder, organizou as prateleiras, varou as teias de aranha dos cantos altos. Fez comida de verdade. Arroz, feijão, carne assada, um refogado de abóbora que achou no quintal. Varreu a casa do corredor à sala, sacudiu as cortinas pesadas que soltaram nuvens de poeira no ar e abriu as janelas. Esta foi a coisa mais importante que fez. A casa de Evaristo tinha janelas por toda parte. Janelas grandes, de madeira pintada de verde que descascava, com batentes largos que abriam para o cerrado e para o pasto e para o córrego que brilhava ao longe. E todas estavam fechadas, não trancadas, fechadas, como se alguém tivesse fechado um dia e esquecido de abrir de novo, ou não tivesse mais motivo para abrir. Amélia abriu todas, uma por uma, percorrendo a casa de manhã cedo quando a luz era mais bonita, empurrando os batentes que resistiam com o inchaço da madeira úmida de tantos invernos sem uso. E a cada janela que abria, a casa respirava diferente. O cheiro de fechado foi cedendo para o cheiro de terra e grama e manhã. A luz foi entrando. Não a luz mortiça de candeeiro, mas a luz viva do sol que ainda não tinha esquentado demais. Ela estava abrindo a última janela, a do corredor do fundo que dava para o pomar, quando ouviu um passo atrás dela. Virou-se. Evaristo estava parado no corredor. Devia ter voltado do campo mais cedo, porque ainda era metade da manhã. Estava olhando para a janela aberta, para a luz que entrava, para as folhas da goiabeira que balançavam lá fora, para o pedaço de céu azul que agora se via onde antes havia só madeira escura. Não disse nada por um tempo. Amélia ficou parada, sem saber se tinha feito algo errado. As janelas eram dele, a casa era dele. Talvez houvesse alguma razão que ela não conhecia para elas ficarem fechadas. Posso fechar se o senhor preferir, ela disse. Não. A voz dele saiu um pouco diferente, mais baixa. Deixa. Ele virou e foi embora pelo corredor, as botas pesadas no assoalho de madeira, e Amélia ficou olhando para as suas costas largas até ele dobrar na esquina. Só então percebeu que ele tinha ficado olhando para aquela janela por tempo demais, para ser só uma questão de luz ou ventilação. Havia algo naquela janela aberta que significava alguma coisa para ele que ela não entendia ainda. Os dias foram passando com a cadência lenta e honesta do trabalho de fazenda. Amélia cozinhava, limpava, organizava. Descobriu o galinheiro que estava mal cuidado pelos peões, que eram bons homens com o gado, mas não tinham paciência para as galinhas, e passou a cuidar disso também. Encontrou um pé de alecrim no quintal que havia resistido ao abandono e o podou com cuidado, e plantou hortelã e cebolinha numa lata que achou enferrujada. Evaristo ia e vinha. Chegava para o almoço, comia sem muita conversa, voltava para o campo. À noite, ficava na varanda por 1 hora antes de dormir. Ela via, às vezes, a ponta do cigarro aceso na escuridão quando passava pelo corredor. Não eram íntimos, não ainda,
Mas havia uma convivência que tinha se estabelecido com naturalidade surpreendente, como dois rios que correm paralelos e vão convergindo devagar, sem que nenhum dos dois perceba exatamente quando começa a acontecer. Foi na segunda semana que ela encontrou o quarto fechado. Era no fundo da casa, no canto mais distante, com uma porta de madeira maciça que estava trancada com chave. Não com cadeado, com chave. O tipo de fechadura que precisa de intenção para abrir, não de força. Ela passou por aquela porta todos os dias e nunca tocou nela. Era da casa dele, era privado. Mas foi Evaristo quem abriu o assunto. No 7º dia, no jantar. Eles estavam comendo. Ela tinha feito frango com quiabo, uma receita da mãe dela que ficou boa mesmo com os temperos simples que a despensa tinha. Quando ele pôs o garfo sobre o prato e ficou olhando para a janela por um momento. Esse quarto no fundo, ele disse sem preâmbulo. Era o quarto dela, da Teresa, a esposa. Amélia não disse nada. Esperou. Eu fechei 1 mês depois que ela morreu. Ele pegou o garfo de novo, mas não comeu logo. A cozinheira anterior ficou 2 anos sem nunca tocar na porta. Eu aprecio isso. Eu também não toquei. Eu sei. Ele ergueu os olhos e olhou para ela por um segundo direto, o que era raro. Geralmente olhava para o lado, para a janela, para o campo. Só queria falar antes que a senhora me perguntasse. Eu não ia perguntar. Ele ficou em silêncio. Ela abria todas as janelas. Ele disse então baixinho. A Teresa, toda manhã, a primeira coisa que ela fazia era abrir as janelas. Dizia que casa fechada é casa triste. Amélia sentiu o coração apertar. Então era isso. Sinto muito, ela disse. E foi a coisa mais simples e mais honesta que poderia ter dito. Evaristo assentiu com a cabeça. Voltou a comer. O assunto estava encerrado por aquela noite, com aquela delicadeza que algumas pessoas têm de saber quando uma conversa chegou no ponto certo e não precisa ir mais longe. Mas algo havia mudado. Imperceptível, 1 milímetro de distância a menos entre 2 mundos que corriam paralelos. Foi numa tarde de sábado que o vilão apareceu. Amélia estava no quintal, estendendo roupa no varal que tinha reerguido porque estava caído, quando ouviu o som de um cavalo na entrada da fazenda. Olhou e viu. Um homem grande, gordo, de chapéu de couro caro e roupa que não era de trabalho de campo. Era de aparência, de quem quer ser visto como importante. Coronel Brás. O estômago de Amélia desceu. Ele desceu do cavalo e entregou as rédeas para um peão sem olhar para o rapaz, como se fosse um poste, e veio andando para a casa com aquela postura de quem não espera que ninguém se recuse a recebê-lo. Quando viu Amélia no quintal, parou. Ela viu o momento exato em que ele a reconheceu. A surpresa. E depois, logo atrás da surpresa, alguma coisa que era satisfação. O tipo ruim de satisfação, aquela de quem encontrou o que estava procurando. Na Amélia, ele disse, com uma voz que parecia um sorriso, mas não era. Coronel Brás, ela respondeu. Ela não largou a roupa que estava estendendo, continuou o que estava fazendo, com as mãos firmes, o olhar direto. Não ia dar a ele o prazer de parecer assustada. Que surpresa encontrá-la aqui. Ele olhou em volta com aquele jeito de avaliar que tinha, como se a fazenda fosse à venda e ele estivesse decidindo o preço. Quanto tempo aqui? 2 semanas. Ele esfregou o bigode com 2 dedos. E qual é a sua posição aqui, exatamente? Cuido da casa. Cuida da casa. Ele repetiu as palavras como se fossem engraçadas. É assim que está chamando. Amélia parou o que estava fazendo. Virou-se para ele completamente. Olhou para ele nos olhos. O senhor veio aqui falar com o dono da fazenda ou veio me incomodar? Brás abriu a boca para responder, mas foi a voz de Evaristo que veio primeiro. Ele tinha aparecido na varanda sem que nenhum dos dois percebesse, com aquela quietude de homem do campo que se move sem fazer barulho. Brás Cavalcante, disse Evaristo, descendo os degraus da varanda com passos lentos. Faz tempo. Os 2 homens se cumprimentaram com o aperto de mão firme de quem não são exatamente amigos, mas se respeitam no campo dos negócios.
Evaristo era mais alto que Brás por uma cabeça e mais magro, mas havia nele aquela solidez de quem está enraizado no próprio chão que faz com que presença seja diferente de tamanho. Vim tratar de um assunto de gado, disse Brás, mas encontrei uma surpresa. Encontrou a dona Amélia, disse Evaristo. Simples, sem inflexão que desse margem para interpretação. A ex-cunhada do meu irmão falecido, disse Brás com ênfase no ex, que saiu de São Benedito em circunstâncias delicadas. As circunstâncias foram simples, disse Evaristo. Ela precisava de trabalho, eu precisava de alguém para cuidar da casa. Fez uma pausa. O assunto de gado, Brás, pode falar. Brás olhou para Amélia mais uma vez. Ela sustentou o olhar. Então, ele voltou para Evaristo e começou a falar sobre gado. Amélia voltou para o varal, mas ficou ouvindo, com a atenção discreta de quem aprendeu cedo que as conversas dos homens muitas vezes determinam a vida das mulheres e que é melhor ouvir do que ser surpreendida. O assunto de gado era verdadeiro. Brás queria comprar uma partida de novilhas que Evaristo tinha. Mas havia outra coisa na conversa, dita nas entrelinhas, nos detalhes que Brás ia jogando como pedrinhas numa poça d'água para ver o tamanho das ondas, a reputação de Amélia, as histórias que corriam em São Benedito, o fato de que ela havia saído da fazenda do cunhado em condições que deixavam dúvidas. Evaristo ouvia tudo com o rosto fechado, sem interromper, sem concordar, sem discordar. Quando Brás terminou, Evaristo disse: "O preço das novilhas é o que te falei no mês passado. Se aceitar, pode mandar os peões buscar na próxima semana." Brás entendeu a resposta. Ou melhor, entendeu a não resposta. Entendeu que tinha jogado as pedrinhas na poça e as ondas tinham batido em parede. Ele montou no cavalo, inclinou o chapéu para Evaristo e ignorou Amélia completamente ao sair. O que era, a seu modo, uma forma de dizer que não tinha terminado. Quando a poeira do cavalo sumiu na curva da estrada, Evaristo ficou parado na entrada da fazenda por um momento. Amélia foi até ele, com a trouxa de roupa estendida já vazia nas mãos. "Ele vai voltar", ela disse. Não era pergunta. "Vai", ele concordou. "Vai trazer história. Vai." Ela ergueu o queixo. "O que o senhor vai fazer quando trouxer?" Evaristo virou-se para ela com aquela expressão fechada, e pela primeira vez, desde que chegara, ela viu algo nos olhos dele que não era tristeza nem distância. Era uma decisão já tomada, a espécie de decisão que não precisa de deliberação porque já estava lá, esperando pela pergunta certa para se revelar. "O mesmo que fiz hoje", ele disse, e voltou para dentro. Amélia ficou parada na entrada, com o vento quente do fim de tarde no rosto, e sentiu alguma coisa se mover no peito. Algo pequeno, delicado, do tipo que não tem nome ainda, mas que existe, como a primeira raiz que empurra a terra dura antes de virar planta. Brás voltou 3 semanas depois, e desta vez não veio sozinho. Trouxe o padre, não o padre de São Benedito, que conhecia a Amélia e a Joaquim desde o casamento, e era um homem de bom senso. Trouxe o padre da cidade vizinha, que Brás tinha cultivado com doações generosas e que devia a ele mais do que favores. Devia à própria paróquia, reformada com o dinheiro do coronel. Era uma tarde de sábado novamente. Evaristo estava na varanda quando os dois chegaram, e Amélia estava dentro na cozinha preparando o jantar. Ela ouviu as vozes, reconheceu a de Brás e ficou parada por um momento com a colher na mão sobre a panela de arroz. Foi até a janela da cozinha, aquela que dava para o lado da varanda, e escutou. Uma situação que compromete não só a moral desta casa, padre, mas a reputação de toda a região. A voz de Brás, untada de preocupação falsa. Uma mulher sem vínculo, sem família, convivendo sob o mesmo teto que um homem viúvo. A dona Amélia dorme no quarto dos fundos e trabalha como cozinheira. A voz de Evaristo, quieta e uniforme como pedra de rio. "Daí o que há de imoral nisso? O que há de imoral, Evaristo, é a aparência. As pessoas falam. As pessoas sempre falam." O padre, então,
uma voz mais fina, mais nervosa. Filho, a preocupação do coronel é legítima. Uma mulher de histórico questionável. Qual histórico questionável? Evaristo interrompeu, ainda quieto, mas com uma qualidade diferente na voz. O tipo de quieto que é mais perigoso que o grito. Ela ficou viúva. O cunhado tirou ela de casa. Onde está o questionável? Silêncio. Ela saiu da casa do meu irmão porque... Brás começou. Ela saiu porque o senhor a colocou para fora, disse Evaristo. 3 dias depois que o marido morreu, com a trouxa nas mãos. Pausa. Eu a encontrei na estrada com os pés ensanguentados. Outro silêncio, mais longo. Evaristo, eu só estou tentando... O padre tentou. O padre conhece a Bíblia melhor do que eu, disse Evaristo. Mas se não me engano tem algo escrito sobre acolher quem está perdido. Uma pausa. A dona Amélia não está perdida mais. Está trabalhando honestamente nesta casa, que pertence a mim, e não precisa da aprovação do coronel Brás, nem de ninguém para ficar aqui enquanto eu achar que deve ficar. Amélia estava parada na cozinha, com a colher ainda na mão, imóvel. Nunca ninguém havia falado assim por ela. Joaquim era um bom homem. Ela o amava à sua maneira, mas nunca havia sido desse tipo de homem. O tipo que fala alto quando precisa. O tipo que coloca o próprio nome na frente de uma briga que não é obrigação dele ter. Ela ouviu Brás falar mais alguma coisa, mais baixo agora, e depois ouviu o som das passadas pesadas descendo os degraus da varanda e os cavalos se afastando. Ficou parada por mais um momento. Então voltou para o arroz que estava queimando levemente no fundo da panela. Aquela noite, depois do jantar, Evaristo ficou na varanda mais tempo do que o costume. Amélia lavou a louça, organizou a cozinha e foi até a porta que dava para a varanda. "Posso?" perguntou. Ele fez um gesto com a cabeça. Ela foi sentar na cadeira de palha, que estava do outro lado da varanda, a alguma distância dele. O céu estava aberto, estrelado, com uma lua cheia que iluminava o pasto e o córrego ao longe. Os grilos cantavam. Um sapo coachava perto da água. Ficaram em silêncio por um tempo. "Obrigada", ela disse eventualmente, "pelo que o senhor disse. Só disse a verdade. A verdade nem sempre é o que as pessoas escolhem dizer." Evaristo fumou o cigarro até o fim, amassou a ponta no batente da varanda. Ficou olhando para o pasto iluminado pela lua. "A Teresa teria gostado da senhora", ele disse. "Ela tinha essa coisa, essa dignidade que a senhora tem, de não abaixar a cabeça mesmo quando tudo empurra para baixo." Amélia não respondeu de imediato. Ficou olhando para as estrelas. "O marido era bom homem", ela disse depois, "mas fraco em certas horas." Ela nunca tinha dito isso em voz alta antes, nunca para ninguém. Quando o Brás falava grosso, o Joaquim recuava. Pausa. "Eu aprendi a fazer as coisas sozinha, não por querer, por precisar. Mulher não deveria ter que fazer tudo sozinha." "Não, mas faz." Silêncio. "Eu sei que sou uma situação complicada para o senhor", ela disse. "Não vim buscar isso. Só estava passando pela estrada e o senhor foi bondoso." "Não foi só bondade", ele disse. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para o campo, com o perfil recortado pela luz da lua, e havia nele uma expressão que Amélia não lhe tinha visto ainda. Não a tristeza velha de sempre, não a distância. Era algo mais próximo, mais presente. "Quando eu vi a senhora na estrada", ele disse devagar, como quem escolhe cada palavra com cuidado, porque sabe que as palavras importam. "Quando vi a senhora ali, com aquele porte, aquela cabeça erguida, com os pés destruídos e sem um centavo, e com aquela dignidade que não estava fingindo." Ele parou. "Não foi só bondade." Amélia sentiu o coração dar um passo que o resto dela ainda não tinha dado. "Seu Evaristo", ela disse baixinho. "Evaristo", ele corrigiu. "Sem o seu." Ela olhou para ele por um momento longo. "Evaristo", ela repetiu. Ele virou a cabeça e a olhou. Direto, desta vez, com aquela raridade que tornava o olhar dele uma coisa de peso, de significado. Não era um olhar de cobiça. Era o olhar
de quem reconhece. Não estou com pressa de nada, ele disse. A senhora também não precisa ter, mas eu precisava falar isso antes que passasse mais tempo sem falar. Amélia ficou quieta por um bom momento. Havia em seu peito uma guerra entre todas as coisas que a vida tinha ensinado a ter medo. Da pressa, da ilusão, de confundir gratidão com amor, de trocar um tipo de dependência por outro. E uma coisa diferente, mais nova, que estava crescendo havia semanas sem que ela tivesse autorizado. Era honesto, o que ele havia dito. Honesto e sem exigência. Eu também precisava ouvir, ela disse então. E foi o suficiente para aquela noite. Os dois voltaram para o silêncio da varanda, com o campo iluminado à frente, e o som dos grilos e a lua que seguia seu caminho. Mas era um silêncio diferente do que tinha sido antes. Mais cheio, mais quente, como quando se acende uma lamparina num quarto que estava escuro. A proposta veio 15 dias depois, numa manhã de domingo. Evaristo tinha pedido que ela ficasse em casa. Não foi exatamente assim que disse. Disse que ia ter uma conversa e que seria melhor que ela estivesse presente. Amélia ficou, e ele chamou os 2 peões mais velhos para a sala, Benedito e Geraldo, que trabalhavam na fazenda havia mais de 10 anos cada um e eram tratados com o respeito de quem se confia. E na frente deles, com aquela seriedade prática que era a maneira dele de fazer as coisas importantes, Evaristo Câmara olhou para Amélia e disse: "Quero pedir a senhora em casamento, não de afobação, não por precisar de alguém para cozinhar, não por pena." Uma pausa. "Porque essa casa voltou a ser uma casa desde que a senhora chegou. E porque eu acredito que a gente pode construir algo bom juntos, se a senhora quiser." Benedito e Geraldo ficaram olhando para os próprios chapéus, com aquela discrição de homem velho que sabe que está em momento que não é seu, mas que também sabe a importância de ser testemunha. Amélia ficou olhando para Evaristo. Tinha pensado nessa possibilidade. Claro que tinha pensado. Era impossível não pensar, com a convivência daquelas semanas, com o que ele havia dito na varanda, com a forma como tudo havia se construído, com aquela lentidão honesta. E havia sentido medo, porque medo é o que a vida ensina quando foi difícil. O reflexo de se proteger antes de ser machucada de novo. Mas havia outra coisa também. Havia a lembrança das janelas abertas, do café que ela havia feito e ele havia bebido em silêncio, da noite na varanda e da lua e do que ele havia dito sobre não ter pressa. Havia a memória dele na estrada, descendo do cavalo sem razão nenhuma, a não ser que era a coisa certa a fazer. Havia a voz dele falando com o coronel Brás, quieta, firme, inabalável, defendendo uma mulher que não era obrigação sua defender. "Sim", disse Amélia, "quero." Não foi uma explosão de alegria. Não foi choro. Foi a palavra certa dita na hora certa, com toda a firmeza e todo o alívio que ela carregava dentro dela. Evaristo deixou escapar um sopro de ar. Não um sorriso aberto, não ainda, mas algo no rosto dele que era o que vem antes do sorriso. Algo que estava esquecido havia 3 anos e que ainda estava aprendendo a funcionar de novo. Benedito bateu as palmas uma vez, com aquele entusiasmo controlado de homem velho que não quer exagerar, mas também não consegue ficar completamente quieto. Geraldo assentiu com a cabeça várias vezes, olhando para o chapéu. Evaristo se levantou, foi até Amélia e pegou a mão dela. Não a beijou. Era cedo demais para isso entre eles, e os dois sabiam. Só segurou, com a mesma firmeza com que havia segurado na mangueira da estrada no primeiro dia. E era diferente agora, era mais. A união foi simples como o amor que a precedeu. Não houve festa grande. Não havia família de nenhum dos dois que pudesse ou devesse ser chamada. A de Amélia estava espalhada pelo sertão e distante demais. E Evaristo tinha apenas um irmão em Minas que mandou carta de felicitações quando soube, com a letra torta de quem escreve pouco, mas com sinceridade de quem não precisa escrever muito para dizer o que importa. O padre que veio foi o de São Benedito,
o bom, o de bom senso, que conhecia Amélia desde o casamento com Joaquim e que chegou na fazenda numa manhã de outubro com um missal debaixo do braço e um sorriso nos olhos que disse mais do que qualquer sermão. A cerimônia foi na varanda. Benedito e Geraldo foram testemunhas. A mulher de Benedito, a dona Luísa, foi a única convidada, uma senhora pequena e redonda que ficou com um lenço na mão durante toda a cerimônia e que depois fez questão de ajudar Amélia a preparar o almoço de comemoração, que foi o melhor que a cozinha daquela fazenda havia visto em muitos anos. Evaristo ficou olhando para Amélia durante toda a cerimônia, com aquela expressão que ela já havia aprendido a ler. Aquela distância que não era mais tristeza, mas sim espanto. O espanto de quem não esperava mais encontrar nada e encontrou. Quando o padre os declarou unidos, Evaristo pegou a mão dela e a segurou, e não largou mais tão cedo. O quarto fechado foi aberto 3 meses depois do casamento. Não foi Evaristo quem abriu. Ele entregou a chave para Amélia numa tarde sem nenhuma cerimônia particular, como quem entrega uma coisa que já decidiu entregar e só estava esperando o momento certo. "O que o senhor quer que eu faça?" ela perguntou. "O que a senhora achar que deve ser feito", ele disse. Ela ficou com a chave por 2 dias sem usar. No 3º dia, foi até a porta do corredor, colocou a chave na fechadura e abriu. O quarto era bonito. Tinha sido bonito. Dava para ver isso na madeira entalhada da cama, nos azulejos pintados à mão da janela, no tecido bordado da colcha que estava dobrada sobre o baú no canto. Era o quarto de uma mulher que tinha gosto e que havia sido amada. Tinha o cheiro de lugar fechado, mas havia luz suficiente quando a janela foi aberta. Amélia abriu a janela, ficou parada olhando para o quarto por um tempo. Depois entrou, sacudiu a poeira da colcha com cuidado, dobrou-a melhor e colocou de volta sobre o baú. Limpou as superfícies com pano úmido, varreu o chão, sacudiu as cortinas. Não tirou nada do lugar, não mudou nada. Deixou o quarto exatamente como estava, só limpo, como alguém que cuida de uma memória com respeito. Quando Evaristo passou pelo corredor mais tarde e viu a porta aberta, parou. Ficou olhando de dentro do corredor para o quarto iluminado, para a janela aberta, para a colcha dobrada sobre o baú. Amélia estava ao lado dele no corredor. Esperou. "Obrigado", ele disse, com a voz que ela agora conhecia bem, a que não dizia obrigado por pouco. Ela merecia ser lembrada direito, disse Amélia simplesmente. Evaristo ficou mais um momento olhando. Depois fechou a porta do quarto. Não trancou, só fechou, e pegou a mão de Amélia e os dois foram juntos para a varanda, onde o sol estava caindo atrás do cerrado e tingindo o céu de laranja e rosa. O coronel Brás foi perdendo terreno, como perdem os homens que constroem sua importância em cima da humilhação dos outros. Devagar, mas com certeza. Quando o casamento de Evaristo e Amélia foi confirmado em São Benedito, Brás fez circular as histórias que tinha preparado, sobre a cunhada de caráter duvidoso, sobre a velocidade suspeita com que havia arranjado o novo lar, sobre o que as pessoas deviam pensar sobre tudo aquilo. Mas Evaristo Câmara era respeitado de um tipo diferente do coronel Brás. Não era respeitado por medo, nem por dinheiro, nem por paróquias reformadas. Era respeitado porque em 30 anos nunca tinha dado calote, nunca tinha quebrado palavra, nunca tinha tratado peão pior do que homem. E quando um homem assim se casa e parece mais vivo do que em anos, as pessoas que realmente importam na comunidade, os que trabalham, os que plantam, os que ouvem mais do que falam, essas pessoas reconhecem. As histórias de Brás foram morrendo de fome por falta de audiência disposta a alimentá-las, e Brás foi encolhendo. Não na riqueza, o dinheiro demorava mais, mas na presença, na voz, naquele lugar que ele ocupava nas conversas, nas reuniões, nas decisões da comunidade. Foi sendo deslocado devagar, como se desloca uma pedra grande, não pela força, mas pela água que vai e vem, até que a pedra perde o encaixe.
Souberam, anos depois, que havia tido problemas com as finanças. Empréstimos que não conseguiu honrar, terras que foram à penhora, gado que foi vendido a preço de urgência. Havia nele aquela espécie de justiça que não vem de nenhum tribunal, mas que a vida às vezes entrega mesmo assim, sem cerimônia, sem aviso prévio. Amélia soube disso numa tarde, por um tropeiro que passou pela fazenda, e ficou para o jantar com as novidades da região. Quando o homem foi embora, ela ficou quieta por um momento. Evaristo a observou. "O que está pensando?" ele perguntou. "Que não sinto satisfação", ela disse. "Pensei que sentiria." "Não sinto." Ele assentiu com a cabeça. "Isso é porque a senhora não construiu nada em cima da ruína dele, só em cima do que era seu." Ela olhou para ele. Era uma das coisas que havia aprendido sobre Evaristo ao longo dos anos, que ele às vezes dizia coisas simples que tinham a profundidade de coisa que levou tempo para entender, e que dizia sem saber que estava sendo profundo, porque para ele era só a verdade dita em voz alta. Os anos que se seguiram foram anos de construção. Não de construção rápida, não do tipo que aparece de repente e impressiona, do tipo lento, firme, que vai ficando mais sólido com o tempo, como a madeira boa que endurece com os anos em vez de apodrecer. A fazenda cresceu. Evaristo tinha sempre sido bom administrador, mas havia algo que faltava antes. Não competência, mas vontade. O luto tinha tirado dele, junto com a Teresa, a vontade de ver as coisas crescerem, de se importar com o futuro além do necessário. Amélia não devolveu isso de uma vez. Devolveu aos poucos, da mesma forma que havia aberto as janelas, uma por uma, sem pressa, sem força. Ela começou a vender o excedente da horta na feira de São Benedito. Pequeno no começo, umas caixas de tomate, de quiabo, de mandioca. Depois foi crescendo. Evaristo a deixava ir com o peão Benedito, que era de confiança, e ela foi aprendendo o caminho da feira, as pessoas, os preços, as horas certas de chegar e de sair. Descobriu que tinha jeito para isso. Para o comércio, para a conversa, para entender o que as pessoas precisavam e o que podiam pagar. Havia em Amélia uma inteligência prática que a vida difícil havia afiado. O tipo de inteligência que não aprende em livro, mas que não é inferior a nada que se aprende em livro. Com o dinheiro da horta, ela propôs a Evaristo expandir o galinheiro. Ele deixou. Com o dinheiro do galinheiro, propôs plantar mais mandioca para a farinha. Ele deixou também. E foi junto desta vez, porque começava a ver para onde aquilo ia. A farinha daquela fazenda ficou conhecida na região. Tinha um jeito de torrar que Amélia havia aprendido com a mãe, uma paciência no fogo que a maioria dos produtores não tinha. E o resultado era uma farinha de cor dourada e cheiro particular, que as pessoas começaram a pedir pelo nome. A farinha da fazenda do Câmara. O Evaristo ouvia isso na feira e ficava com aquela expressão fechada de sempre, mas havia um canto do olho que suavizava quando achava que ninguém estava vendo. Amélia via. Aprendera a ler aquele rosto como se lê um livro que não tem muitas palavras, mas tem muita coisa escrita nas entrelinhas. Havia uma janela na sala que dava para o pomar, a mesma que Amélia havia aberto no primeiro dia, que rangera tanto que ela precisara forçar com o ombro. Com o tempo, Evaristo havia trocado as dobradiças e a janela passara a abrir e fechar com leveza. Era onde ela mais gostava de ficar nas tardes quentes, com a costura ou sem ela, com os olhos na goiabeira que havia podado e que estava crescendo bonita de novo, com o vento que vinha do córrego e tinha aquele frescor que era o melhor presente que o cerrado dava. Numa tarde assim, 2 anos depois do casamento, Evaristo chegou do campo mais cedo que o costume, tirou as botas na varanda e foi direto até ela. Puxou a cadeira do lado e sentou. Ela olhou para ele. Havia algo diferente, não de urgência, não de má notícia. Havia aquela expressão que ela ainda não era completamente capaz de prever porque aparecia raramente. "O que foi?" ela perguntou. "Nada", ele disse. E depois, fiquei lá no campo pensando numa coisa. Pensando no quê? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o pomar.
pensando em como eu teria sido daqui a 20 anos se eu tivesse passado sem parar naquele dia. Amélia parou a costura. Teria continuado, ela disse. A vida não para. Não, mas teria continuado diferente. Pausa. Menor. Ela ficou olhando para ele. Havia em Evaristo uma dificuldade com as palavras do sentimento. Ela sabia isso. Havia aprendido nos primeiros meses que ele não era homem de declaração, que expressava o que sentia mais na ação do que na fala, mais na presença constante do que no discurso. Então, quando ele falava assim, com aquela dificuldade visível de quem está tentando dizer algo que não tem o hábito de dizer, ela entendia o peso do que estava sendo oferecido. Eu também, ela disse baixinho. Teria continuado. Mas menor. Ele pegou a mão dela, a segurou com aquela firmeza que não era possessividade, era ancoragem. O gesto de quem segura algo que valoriza sem precisar apertar para provar que é seu. Ficaram na janela enquanto o sol descia atrás do pomar e as sombras das goiabeiras foram crescendo no chão de terra do quintal. A fazenda ao redor ia diminuindo o ritmo com o fim do dia. Os peões voltando do pasto, o gado se ajeitando nos pastos mais próximos, o fogo que Amélia tinha deixado baixo na cozinha, esperando a hora do jantar. Uma fazenda viva, uma casa aberta. O salto do tempo revelou coisas que os dias, vividos um a um, não mostram com clareza. Revelou Evaristo mais calmo, com o rosto menos tenso do luto que havia carregado por anos. Não porque havia esquecido a Teresa, mas porque havia aprendido, com a ajuda de Amélia, que honrar os mortos não precisa significar abandonar os vivos. Havia foto da Teresa, numa moldura na sala. Amélia a havia colocado lá, numa tarde em que encontrou a fotografia guardada numa gaveta, e Evaristo havia olhado para ela por um tempo longo, e depois assentido com a cabeça, e a foto tinha ficado. Revelou Amélia com as mãos mais calejadas, mas a postura mais aberta. Não havia mais aquela tensão permanente nos ombros de quem espera o próximo golpe, aquela contenção de quem aprendeu que o mundo pode ser retirado a qualquer momento. Ainda havia dignidade. Havia sempre, seria sempre. Mas era uma dignidade diferente agora. Não defensiva, estabelecida. Revelou a fazenda transformada. O jardim estava cuidado. Não o jardim formal de casas ricas de cidade, mas um jardim de roça, com ipês que floresciam amarelo em julho, com rosas antigas que ela havia enraizado de galho, com o jasmim que havia plantado na esquina da varanda e que no verão enchia toda a casa de cheiro. Revelou à comunidade ao redor que havia aprendido a respeitar Amélia não por causa do marido. O respeito que vem de casamento é o respeito do outro, não seu, mas pelo que ela havia construído, pelo que ela era, pela farinha que todo mundo conhecia e pelo jeito como ela tratava quem chegava com fome ou com necessidade, que nunca foi mandado embora. Numa tarde de inverno, fria para o cerrado, Amélia estava sentada na varanda enrolada num chale quando Evaristo chegou com um embrulho pequeno na mão. "O que é isso?" ela perguntou. "Abra", ele disse. Era um lenço novo, de tecido bonito, com bordado nas bordas. O tipo de bordado que alguém fez à mão, com paciência, com cuidado para os detalhes. A cor era de um azul que não era de fazenda, era de cidade, de loja de tecido com bom gosto. Ela olhou para o lenço, olhou para ele. "Onde conseguiu isso?" "Pedi para a moça da loja de fazenda em São Benedito bordar. Levou 2 meses. Ele disse isso sem nenhum floreio, como quem explica um procedimento simples. Amélia ficou olhando para o lenço. Passou os dedos pelas bordas bordadas. Ela tinha um lenço bordado que era da mãe. Era um dos únicos pertences que havia trazido na trouxa naquele dia na estrada. Estava puído nas bordas agora, de tanto uso. Ela o lavava com cuidado e o guardava no bolso de sempre, mas o tempo fazia o que o tempo faz. Evaristo havia percebido, havia esperado, havia encomendado sem dizer nada, havia esperado 2 meses, havia trazido sem cerimônia numa tarde de inverno, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Amélia fechou o lenço nas mãos. Sentiu as lágrimas chegando antes que pudesse evitar. Não fez nada para evitar. Evaristo, ela disse, com a voz um pouco diferente. Ele respondeu sentando na cadeira do lado dela, como se não tivesse feito nada especial. Obrigada. É só um lenço. Não é, ela disse. Ele ficou quieto. Sabia que não era. Tinha sabido antes de encomendar. Ela pôs o lenço novo no bolso e encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram assim na varanda do inverno, com o cerrado ao redor e o fogo dentro de casa e o cheiro de terra molhada que o frio traz consigo. Alguns amores não nascem do encanto. Não nascem do primeiro olhar, nem do coração acelerado, nem da química que todo mundo conhece pelo nome. Alguns amores nascem mais devagar, nascem da estrada, da mangueira, do café da manhã, da janela aberta, da mão estendida sem explicação. Nascem de duas pessoas que estavam partidas, cada uma a seu modo, e que foram ficando juntas, não porque um salvou o outro, mas porque ficaram suficientemente perto para se aquecer, e o aquecimento foi se tornando hábito, e o hábito foi se tornando necessidade, e a necessidade foi se tornando amor. O amor quieto, sólido, duradouro, que não faz barulho, mas que está lá em todo lugar onde se olha. No café servido sem ser pedido, na casa limpa e nas janelas abertas, nos silêncios compartilhados que não precisam ser preenchidos, na mão que segura sem apertar, no lenço bordado que levou 2 meses e foi entregue como se não fosse nada. Alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário, e esses são os que duram.